Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal do Eustáquio. Ever and ever, forever and ever will be the one who shines on me like a morning sun. Ever, forever and ever will be my spring, my rainbow's and the song I sing. Take me far beyond the imagination. You're my dream come true, my consolation. Ever and ever, forever and ever will be my dream. Bom dia! Hoje são 18 de março de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRT Goiás, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Tribunal Regional do Trabalho. Trabalhei lá durante algum tempo, no primeiro concurso que houve para esse tribunal em Goiás. Muito bem, vejamos a questão aí. Assinale a opção na qual não deve ocorrer a crase. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção, em que a palavra ali não exija a crase. A única expressão em que você não pode colocar crase. Em 4 opções aí, a crase é obrigatória. Em 4. Em apenas uma opção, em apenas uma opção, você não pode colocar a crase aí. Jamais. Então, é essa a opção que a questão quer. Procure-a. Depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção, a única, em que não pode ocorrer a crase. Não pode ocorrer a crase. Vejamos a opção A. Fomos à casa do Fabiano. Fomos à casa do Fabiano. Veja bem, grave uma coisa. A palavra casa. Casa. A palavra casa não aceita crase. A palavra casa não aceita crase. Grave bem. Somente ocorrerá crase antes da palavra casa se essa palavra casa vier determinada ou por um adjetivo ou por uma locução adjetiva. Então, grave bem. Antes da palavra casa não se coloca crase. Só haverá crase se essa casa, essa palavra casa, vier determinada. E aí na oração, nós temos, nessa oração aí, fomos à casa do Fabiano. Veja, fomos à casa do Fabiano. Do Fabiano é uma locução adjetiva. Essa expressão do Fabiano está determinando a casa. Eu digo fomos à casa. Quando eu digo fomos à casa, sem crase. Agora, quando eu digo fomos à casa do Fabiano, eu estou determinando a espécie de casa. Então, eu determinei a palavra casa. Então, fomos à casa do Fabiano, crase obrigatória, porque a palavra casa está determinada. Se fosse apenas fomos à casa, pronto, fomos à casa, aí sem crase. Fomos à casa do Fabiano, com crase. Entendeu? É assim. Então a palavra casa não aceita crase, só se vier determinada. Fui à casa do Fabiano, fui à casa de Chico Anísio, casa de Chico Anísio determinada, aí leva crase. Sem a determinação, a palavra casa não leva crase. Só isso, gente. Então vamos lá, a questão. Opção A, fomos à casa do Fabiano. Aí, crase obrigatória, porque a palavra casa está determinada. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a oração, a questão quer a opção que traga a oração em que não pode haver crase. Vejamos a opção B de bola. O carteiro entregou o brinquedo à menina. O carteiro entregou o brinquedo à menina. Aí existe crase obrigatória antes da palavra menina. O carteiro entregou o brinquedo à menina, com a crase aí, obrigatória. Por quê, hein? Veja, esse verbo aí, verbo entregar, aí na oração, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pede dois complementos. Um sem preposição, o brinquedo. E o segundo complemento com preposição a menina, esse a aí com crase. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então aí, o carteiro entregou alguma coisa. Que coisa? O brinquedo, objeto direto. O carteiro entregou o brinquedo a quem? Veja que o verbo entregar aí pede preposição a. Quem entrega, entrega a. Preposição a, com mais o artigo feminino a de menina, porque a palavra menina é feminina e aceita o artigo feminino a. Então a preposição a, exigida pelo verbo entregar, mais o artigo feminino a de menina, a, crase no a. Então aí com crase, o carteiro entregou o brinquedo a com crase, menina. Crase obrigatória. Então a opção B de bola
não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Chegamos a casa logo cedo. Veja bem, gente. Compare aí essa oração, essa palavra casa, com a casa na opção A. Na opção A, fomos à casa do Fabiano. Casa aí está determinada. Crase obrigatória, na opção A. Já na opção C, a palavra casa aí não está determinada. Chegamos a casa logo cedo. Logo cedo não determina a palavra casa. Então veja aí, chegamos a casa logo cedo. Existe crase aí antes da palavra casa, sem ser determinada? Não. Não existe crase aí. Não pode ocorrer crase aí. Não deve ocorrer a crase aí, antes da palavra casa, porque ela não está determinada. Se estivesse, haveria crase. Então, a opção C de casa é a opção que a questão quer. Veja bem lá acima. Assinale a opção na qual não deve ocorrer a crase. E aí está a opção C. Chegamos a casa sem crase aí, está correto. Chegamos a casa logo cedo. Então aí não há crase. A opção C é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Os candidatos enviaram a documentação à empresa. Esse A antes de empresa aí, crase obrigatória. Por quê, hein? Veja o verbo enviar. O verbo enviar aí, nessa oração, ele é transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então vamos. Os candidatos enviaram. Os candidatos enviaram o quê? A documentação, objeto direto. Os candidatos enviaram a documentação a quem? A quê? A empresa. Veja, o verbo enviar pede dois complementos. Quem envia, envia alguma coisa a alguém, a algo. Então aí, enviaram a documentação a. Veja aí a preposição a exigida pelo verbo enviar. Enviaram a documentação a. E aí a palavra empresa. Empresa, uma palavra feminina que aceita o artigo feminino a empresa. Então você tem a preposição a exigida pelo verbo enviar mais o artigo feminino a de empresa. Então temos preposição a mais artigo feminino a, apenas um a e o acento grave, indicando a crase. Então aí crase obrigatória antes de empresa. Os candidatos enviaram a documentação a com crase, empresa. Vejamos a opção E. Quanto à gesticulação, não há problema. Aí também crase obrigatória antes da palavra gesticulação. Gesticulação, palavra feminina, aceita o artigo feminino a gesticulação. E a palavra aí quanto a quê? Quanto a. Essa palavra quanto aí na oração exige a preposição a. Quanto aos meninos, quanto àquele problema, quanto a. Então, quanto exige a preposição a. Com mais o artigo feminino a de gesticulação, você tem a mais a. E fica apenas um a com acento grave, indicando a crase. Então, aí, na opção E, quanto a com crase, o correto com crase, quanto à gesticulação, não há problema. Resumindo, a única questão aí, a única opção que a questão quer, é a opção C de casa. Porque nessa oração aí, chegamos a casa logo cedo, não deve ocorrer a crase aí antes da palavra casa, não deve.
Nas outras opções, a crase é obrigatória. A crase é obrigatória. Só não pode ocorrer crase na opção C. A opção C é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.